boa noite a todos. Nós vamos dar início à nossa live sobre o Rio de Janeiro de Pereira Passos. Essa live é promovida pelo Instituto Venturo e a inscrição é gratuita e ela tem aproximadamente 45 minutos de duração, apesar do tempo ser pequeno. Eu vou procurar ser bastante sintético e até projetar algumas imagens do Rio de Janeiro do início do século XX. Eu sou Milton Teixeira, sou professor de História e História da Arte, amo o Rio de Janeiro e estudo particularmente o período Passos, que é um período muito importante, onde a cidade foi remodelada para o século XX. Hoje em dia é muito discutível as obras feitas por esse prefeito em apenas 4 anos. Se você pensar que praticamente todas elas foram voltadas para a elite da cidade do Rio de Janeiro. Os pobres simplesmente tiveram que abandonar o centro e ir morar nos subúrbios da central e áreas afastadas. Como muitos se recusaram a isso, as obras de Pereira Passos, que desalojou mais de 20 mil pessoas que moravam no centro da cidade, levou ao surgimento das primeiras favelas, como nós as conhecemos, criando assim uma cidade dividida, uma cidade partida. Mas você tem que entender que nós estávamos na República Velha. A República Velha era um regime que de república só tinha um nome. Ele era extremamente excludente. Para vocês terem uma pequena ideia, só 2,1% da população brasileira votava. Então, 2,1%. Olha bem, hein? Na época do Império, com escravidão, com mulher não votando, uma série de limitações, 11% da população brasileira votava. Mas a República excluiu mais de 9% dessa percentagem. 11% na época do Império era um número equivalente 11% era equivalente ao que existia na Itália, ao que existia na França, de participação nas eleições. Nós não estávamos tão mal na fita, mas 2,1%, praticamente toda a grande população foi excluída, e o governo não sabia muito o que fazer com essa população, tanto que promovia festas cívicas, culto a heróis, inaugurações solenes, para que a população participasse. Não havia uma ligação com o povo, o presidente era uma figura divina, cercada por todos os lados de ministros, que eram seres assim completamente fora da realidade brasileira. Então, não é à toa que o Rio de Janeiro de Pereira Passos foi uma cidade voltada para essa elite. O modelo foi Paris. O próprio Francisco Pereira Passos era de uma família de nobres. Ele nasceu em São João Marcos, numa família de nobres, foi estudar na França. Lá ele viu as obras do prefeito Haussmann. Haussmann ficou 17 anos na prefeitura de Paris. Ele foi o prefeito escolhido pelo imperador Napoleão III, de 1850 a 1870. O Haussmann assume em 1853. E ele recebe a incumbência do imperador de remodelar Paris para a exposição de 1855. Então, ele amplia inicialmente a Rue de Rivoli, que passa a ter 3 quilômetros de extensão, com os prédios padronizados, e faz uma série de obras, mercados, etc. E a cidade de Paris está com obras bastante avançadas quando é realizada a Exposição Internacional de 1855. Depois disso, ele pega o gosto pela obra e faz uma série de vias para ligar as estações ferroviárias. Paris tinha 6 estações ferroviárias de grande porte e elas eram completamente separadas entre si. Mas o principal objetivo dessa reforma era remover a população pobre do centro da cidade, população desempregada, que morava em casas velhas, em casas bastante antigas, até da Idade Média. O prefeito Haussmann já tinha, naquela época, formado um conceito de classe perigosa. Naquela época, na França, classe perigosa eram os desempregados, sempre prontos a protestar contra o governo, a participar de rebeliões. Então, ele faz uma série de obras para arrasar com a Paris medieval e abrir grandes bulevares, grandes avenidas,
que teriam como foco os monumentos antigos da cidade. Ao contrário do Brasil, que tinha vergonha de seus monumentos coloniais, a França tinha profundo orgulho da sua arquitetura de catedrais góticas, de palácios, de prédios públicos do passado. Então, eles tinham um profundo orgulho desse passado e esses prédios passam a ser o foco das avenidas, formando assim um eixo de visibilidade, as famosas perspectivas. Isso também foi feito depois em Moscou. O prefeito Haussmann realiza todas essas obras num período relativamente curto, apesar de ser 17 anos, ele abriu mais de 100 ruas, multiplicou por 6 o tamanho de Paris e colocou na periferia as classes pobres, praticamente eliminando a pobreza do centro da cidade. Próximo aos grandes monumentos, ele criou grandes praças para permitir apreciações, no caso da Notre Dame, que vai ganhar uma praça gigantesca, fronteira. Você tem o Museu do Louvre, que também ganha a avenida, e o próprio Arco do Triunfo de Étoile, que era no meio do mato, num local que não tinha nada, e ele cerca de construções residenciais suntuárias. Ao contrário do que ocorreu depois no Brasil, Haussmann pretendia padronizar as construções, no máximo com 6 andares, com os 2 últimos andares recuados para permitir que o sol atingisse as avenidas. E a cidade foi provida de todos os serviços modernos, como bondes, abastecimento da água, que era uma coisa muito necessária, iluminação a gás. Na época não tinha metrô, né? Paris ainda não tinha metrô, o metrô só vai ser feito na virada do século XIX para o século XX, e nem existia a Torre Eiffel, que só vai ser construída em 1889. Foi nessa Paris que Pereira Passos se inspirou. Ao serem realizadas as eleições de 1902, eleições que eram uma piada, né, já que o candidato a presidente era indicado pelo presidente anterior, que foi Campos Salles. Campos Salles indicou Rodrigues Alves, paulista de Guaratinguetá, cafeicultor, para ser presidente da República. Rodrigues Alves faz um discurso em que ele diz: no meu governo eu só vou fazer uma coisa, eu vou remodelar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era uma cidade ainda colonial, com ruas de 4 e 6 metros de largura. Você não tinha... A maior rua do Rio de Janeiro era a Rua Larga, que hoje é a Avenida Marechal Floriano, que tinha 20 metros de largura. O Casario Helles, muitas casas térreas ainda no centro, algumas, inclusive, datando de séculos passados. E insalubre, completamente insalubre, sem rede de esgoto, sem água encanada. A água encanada foi colocada em 1876, mas só atingiu algumas residências mais novas. O centro era habitado por uma classe proletária muito indesejada pelo governo, que pretendia removê-la dali. Você não tinha avenidas, você não tinha onde se instalar as grandes empresas estrangeiras, os navios evitavam o Rio de Janeiro, e a cidade era considerada uma cidade suja, uma cidade atingida pela febre amarela e a peste bubônica. Febre amarela transmitida por um mosquito, que felizmente é coisa do passado, um tal de Aedes aegypti. Bom, e também havia problema da peste bubônica, transmitida pelos ratos. O pessoal preferia brincar com os ratos, fazer marchinha de carnaval. Rato, rato, rato. Que motivo tu enche meu baú? Rato, rato, rato. Fazer uma marchinha de carnaval para os ratos. E a cidade morria, em média, no verão, em média, 20 mil pessoas. Então, Rodrigues Alves toma medidas radicais e indica para prefeito do Rio de Janeiro o engenheiro Francisco Pereira Passos, indica para engenheiro do governo André Gustavo Paulo de Fronten e para diretor da saúde pública municipal, um médico até então praticamente desconhecido, que ele atuava numa fábrica na Lagoa, que é Oswaldo Gonçalves Cruz, filho de outro médico famoso, Bento Gonçalves Cruz. Então, esses 3 vão remodelar a cidade do Rio de Janeiro. Como se fosse pouco, o ministro do interior era o Francisco de Paula Bicalho, grande engenheiro. Então, você tinha toda uma série de pessoas ligadas à engenharia. O clube de engenharia discute as reformas.
Pereira Passos faz um plano de remodelação da cidade. Esse plano é muito interessante, porque, ao contrário dos planos modernos, ele não era um plano de conjunto, ele previa obras sendo executadas aos poucos, inclusive algumas delas se superpondo. Hoje em dia, você faz um plano prevendo a sua realização num prazo de tempo e com a conexão entre as partes. Mas o de Pereira Passos não tinha isso. Ele até propunha uma avenida com 25 metros de largura, que seria a futura Avenida Central. A remodelação do porto também se fazia necessária, porque o nosso porto estava assoreado, estava velho, era um porto da época da colônia, literalmente, e não estava capaz de receber grandes navios transatlânticos e etc. E com as epidemias, nenhum turista viria para esta cidade. Então, era importante remodelar isso tudo. O governo federal ficou com as obras do porto, que depois arrendou uma empresa inglesa, a Waitley, e também ficou com a obra da abertura da Avenida Central, porque a construção dessa avenida iria literalmente arruinar economicamente a prefeitura. E a prefeitura ficou com as obras de alargamento e melhoramento das ruas e instalação de serviços, água, esgoto e etc. E, claro, a remoção dessas populações. O prefeito Pereira Passos propôs um plano onde iria criar uma avenida beira-mar, que sairia da Rua Santa Luzia e iria até Botafogo, a Avenida Mendes Sá, a Avenida Estácio de Sá, que permitiria a ligação com os subúrbios, a ampliação da Rua Larga e sua transformação anterior em Avenida Marechal Floriano. Essa avenida permitiria a saída da cidade rapidamente, foi uma antepassada distante da Avenida Presidente Vargas, a remodelação da Avenida do Mangue, ligando-a pela Francisco Bicalho à Avenida Rodrigues Alves do Porto, permitindo um acesso fácil ao porto, a ampliação da Rua do Sacramento, aliás, foi a primeira obra que ele realizou, que seria transformada numa avenida que depois receberia o nome de Avenida Passos, e que ligaria o centro nervoso da cidade à zona portuária, e alargamento em outras N ruas, como a Rua da Carioca, que tinha 4 metros de largura, passaria para 19 metros. Ele começa exatamente pela Avenida Passos, foi uma obra assim hercúlea, depois foi feito o alargamento da Rua Larga, demolindo-se uma igreja do século XVIII, a Igreja de São Joaquim, e a quantidade de obras feita por esse prefeito abrangeu Zona Norte, Centro e Zona Sul. Claro, né, eram obras da elite. Para vocês terem uma ideia, ele mandou asfaltar as ruas, Pereira Passos iniciou o asfaltamento das ruas, mas que na época só beneficiava isso quem tinha automóvel. Se você pensar que em 1903 nós só tínhamos 6 automóveis registrados, dá uma ideia de como foi uma medida exclusivista. Detalhe, desses 6 automóveis, 3 eram no bairro de Botafogo. Por esse motivo, a Avenida Beira-Mar, em Botafogo, tinha 3 pistas, porque tinha 3 automóveis em Botafogo, ele botou 3 pistas. Que doideira, né? Tudo isso deveria ser inaugurado entre 1905 e 1906. Para mostrar atividade, Pereira Passos toma posse no dia 24 de dezembro, olha bem, em pleno Natal de 1902. No meio de um descrédito popular muito grande, ele inicia os processos de alargamento, toma uma série de medidas para mudar os hábitos dos cariocas, proibindo cuspir na rua, proibindo vacas e animais de trafegarem pelas ruas, proibindo hábitos antissociais, jogar esgotos pelas janelas, e, claro, né, demolindo partieiros, demolindo casarões, demolindo principalmente os cortiços da época. Pereira Passos literalmente acaba com os cortiços. A guerra contra os cortiços, habitações coletivas, começou com Barata Ribeiro, ainda num remoto 1893, que demoliu cortiço Cabeça de Porco, próximo da Central do Brasil, onde moravam 4.000 pessoas. Mas Pereira Passos vai levar isso a um nível inimaginável. Os cortiços pertenciam a uma elite restrita, né? Tinha até uma mulher
chamado Felicidade Perpétua de Jesus, que tinha a maior parte dos cortiços da zona central. Alguns deles eram atribuídos ao Conde de, mas isso era mais uma atribuição do que uma realidade. Era difícil saber quem era proprietário das coisas. E Pereira Passos também investe contra os camelôs da época, as feiras livres, que sujavam tudo, os camelôs, e os quiosques, que os quiosques eram pequenos barracões onde se vendiam lanche para a população pobre, e eram propriedade do Barão de Ibirocaí, um português. Os quiosques vão ser vencidos em 1905 e vão ser suprimidos. Hoje em dia, você pode ver dois deles dentro do passeio público, assim, montados para guardar material de limpeza. Eram construções de madeira com formato assim octogonal, lembravam ligeiramente um pagode oriental. Era a única coisa assim que os tornava parecidos com alguma coisa que poderia parecer um quiosque. Bom, esse programa de obras é executado numa velocidade célere. A remodelação dos portos, do Porto do Rio de Janeiro, começa imediatamente. Já em 1906 são inaugurados os primeiros 50 metros. No caso da Avenida Central, as primeiras demolições são iniciadas em 1903. Em 7 de setembro de 1904, você já tem o eixo todo aberto, com a demolição de milhares de casas. Esse eixo é inaugurado solenemente com uma bondeata, né, uma carreata de bondes. E a Avenida Central é inaugurada pelo governo federal no dia 15 de novembro de 1905. Apesar de ser uma obra federal, o prefeito Pereira Passos colaborou, esteve presente à inauguração no automóvel, junto com Paulo de Fronten. Os dois não se davam muito bem, não. Paulo de Fronten, na verdade, é o verdadeiro autor da Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco. Essa avenida tinha 33 metros de largura por 1.850 metros de extensão. É interessante que era para ter só 30 metros. Depois o Paulo de Fronten viu que havia um erro de 3 metros. Ela acabou ficando com 33. Ele gostou muito porque isso a transformava numa avenida maior que a Avenida de Maio, em Buenos Aires, que era outra rival aqui do Rio de Janeiro e que ficava com todo o turismo. A avenida começava na Praça Mauá e terminava na praça que depois vai chamar-se Praça Floriano. É muito interessante que na Praça Mauá fez-se assim uma espécie de local de recepção de visitantes, com prédios imponentes, prédios ecléticos, do qual dessa época literalmente só resta o Palacete Príncipe D. João, que hoje é o Museu de Arte do Rio de Janeiro. No caso da Cinelândia, né? Depois vai chamar Cinelândia. Cinelândia é um nome dado pela população. O nome é Praça Floriano. Você tinha o Teatro Municipal, que seria a grande atração da cidade, a Escola de Belas Artes, a Biblioteca Nacional, o Supremo Tribunal Federal, a Câmara de Vereadores e era para ter o Palácio do Congresso Nacional, que nunca saiu do papel. No local vão ter depois os cinemas da Cinelândia e, finalmente, o Palácio Monroy, que era uma espécie de Rio Centro, local de exposições, e que vai ser inaugurada em junho de 1906. A Avenida Beira-Mar é também uma obra executada nessa época, com 33 metros de largura, nascendo na Rua Santa Luzia. Por que nascendo na Rua Santa Luzia? Por que não contornava o Morro do Castelo? Porque na Rua Santa Luzia ficava a serraria do prefeito, que fornecia madeira para todas essas obras. Exatamente. Então, você já tinha essa safadeza. Então, a Avenida Beira-Mar nascia ali e ia até a Praia de Botafogo, sendo que no Flamengo ela não contornava inicialmente o Morro da Viúva. Você tinha uma avenida chamada Avenida do Contorno, que depois vai se chamar Avenida Oswaldo Cruz, após a morte desse médico em 1917. Você tem a abertura da Avenida Mendissá, abertura da Avenida Estácio de Sá, já citei a Avenida Passos, que foi importantíssimo, o alargamento de inúmeras ruas, a remodelação das praças, com a retirada de grades, como, por exemplo, o Largo do Machado, que é remodelado, retirado das grades. O Largo do Machado foi, assim, um objeto de tanto cuidado que foi feita ali a primeira corrida de automóveis do Rio de Janeiro, num remoto 1904, com os poucos carros, então, existentes. Você vai ter também, em Copacabana,
além da instalação de serviços, a abertura de um túnel, que vai chamar-se Túnel Novo, depois Túnel do Leme, a construção da Avenida Atlântica, inicialmente com 4 metros de largura, e a Rua de Nossa Senhora de Copacabana, que vai ser alargada para virar Avenida Nossa Senhora de Copacabana. O bairro de Ipanema recebe bondes elétricos e luz elétrica, enquanto que a maior parte do Rio de Janeiro ainda não tinha esses benefícios. A ideia era desenvolver rapidamente esse bairro, que tornar-se-ia um bairro praiano da elite, como de fato ocorreu. O bairro do Leblon só seria criado depois, em 1919, e seria obra do Paulo de Fronten como prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Pouca gente sabe, mas Paulo de Fronten, além de ter idealizado a Avenida Central, ele foi prefeito do Rio de Janeiro por 6 meses. Nesses 6 meses, ele criou o bairro do Leblon, inaugurou a Avenida Niemeyer, inaugurou a Avenida Rio Comprido, que hoje é a Avenida Paulo de Fronten, criou o bairro de Vila da Penha, abriu o túnel João Ricardo e fez outras obras aqui. Então, em 6 meses apenas. Mas, voltando aqui ao Pereira Passos, o Campo de Santana sofre remodelação, a Praça Tiradentes, você tem as grades retiradas e a praça é aberta à população. A Rua 7 de Setembro e a Rua Uruguaiana são alargadas com a demolição no Largo da Carioca. O Largo da Carioca sofre uma intensa transformação. Depois de uma briga com a Ordem Terceira da Penitência, o Pereira Passos consegue demolir o velho hospital da Ordem Terceira da Penitência, que depois vai ser transferido para Tijuca. Desse prédio ainda resta a parede de fundo, que está encostada no morro na altura da Rua da Carioca. Rua da Carioca com o Largo da Carioca. O Largo da Carioca é arborizado e ganha pardais. A Praça 15 ganha jardins de inspiração francesa, ganha até um retrete para bandas e tudo mais, aliás, isso era muito comum. É feito um aterro para a beira-mar, então são criados jardins na Glória. Esses jardins são muito bonitos. É demolido um mercado na Glória e transformado em praça, e para ali removido o monumento a Pedro Álvares Cabral, que foi inaugurado em 1900, mas estava numa péssima posição. Em Botafogo, a Avenida Beira-Mar ganha 3 pistas. A ligação com Copacabana é melhorada, como eu já disse, com a abertura do túnel novo. O túnel do Pasmado só será aberto em 1952. Naquela época, você tinha que contornar por dentro. A nível de obras, assim, também foi feito o saneamento da cidade do Rio de Janeiro, pelo Oswaldo Cruz. Havia um plano dele de remover as populações faveladas, que eram tratadas como piolhos. Você tem uma charge onde aparece isso, né? Os pobres são tratados como piolhos. Mas depois da rebelião que ocorre em 1904, a revolta da vacina, esse processo de remoção das favelas é esquecido. Até porque essa população era necessária para trabalhar no Porto do Rio de Janeiro, à época pouco mecanizado, já com guindaste, mas pouco mecanizado, no qual muito café ainda era carregado no lombo dos estivadores. Então, é interessante depois falar sobre isso. Aliás, o Oswaldo Cruz enfrenta inicialmente uma resistência popular muito grande. Na época, havia críticas sobre micróbios, as pessoas achavam que isso era um mito, o micróbio não podia fazer mal ao ser humano, um ser tão pequeno não podia fazer mal ao ser humano. Inclusive, a classe militar brasileira não acreditava que mosquito pudesse transmitir doença, mas o médico cubano Finlay já havia aprovado em 1900 que a transmissão de doenças por mosquito era perfeitamente possível e já havia teorizações sobre isso desde o século XIX. É muito curioso que até então se acreditava que a doença era transmitida pelo mau cheiro, pelo fedor, pelo miasma. Com a abertura das novas vias, via a expansão da linha de bondes, chega até a se pensar num processo num primitivo metrô, mas isso não sai do papel, obviamente, era inviável pelos padrões da época. Muitos prédios públicos são remodelados e
Na época, se critica muito que se constroem avenidas de granito e mármore, mas não se faz nada de casas populares. A única tentativa de construção de casas populares foi uma vilazinha ali no centro da cidade, vila essa que ainda existe, ali na Avenida Estácio de Sá, mas que abrangia só uma pequena parcela da população. A maior parte do povo teve que se mudar para os subúrbios, que tiveram os serviços da Central do Brasil e de bondes melhorado, mas, mesmo assim, foram afastados da área central. Também foram construídos em São Cristóvão uma série de quartéis para tirar os militares do centro da cidade. E a obra símbolo da prefeitura foi o Teatro Municipal. O Teatro Municipal foi um projeto feito em concurso público, participaram 50 arquitetos, dizem que não houve marmelada, mas quem venceu foi o filho do prefeito, Francisco de Oliveira Passos. Que fofo, né? Que doideira. Francisco de Oliveira Passos. O projeto foi levado adiante, é dividido com o francês, Henri Gilbert, Gilbert faz a fachada, ligeiramente inspirado na Ópera de Paris. A Ópera de Paris é 4 vezes o tamanho do nosso Teatro Municipal, para vocês terem uma ideia. Então, os tamanhos das proporções. Mas o Municipal tem a mesma capacidade que a Ópera de Paris. Na época, eram 1.700 espectadores, hoje são 2.300. A Ópera de Paris é mais ou menos isso, 2.100 pessoas. Todo feito com materiais importados, dizem que consumiu 10% do produto interno bruto da nação brasileira, e foi inaugurado solenemente aqui a 14 de julho de 1909, já na gestão de outro prefeito. Mas, na época, foi considerado um dos grandes teatros do mundo, ainda é considerado um dos grandes teatros do mundo, foi um dos motivos de orgulho do Rio de Janeiro. Era um prédio teatral para uma sociedade que vivia de aparência de imagens. Não houve nenhuma preocupação em igualar as fachadas das ruas, como houve em Paris. Em Paris, você tinha um esquema que os prédios deveriam ter, no máximo, 6 andares, sendo que os 2 últimos andares, onde ficavam os empregados, naquela época não tinha elevador, então os últimos andares eram muito desvalorizados. Então, os 2 últimos andares é onde ficavam os empregados. Então, esses andares eram recuados para permitir a passagem do sol e a limpeza das vias, né, pelo sol. O sol já era considerado um instrumento higienizador. Paris teve toda uma arquitetura padronizada, isso era bastante desejável à época, e aqui no Rio de Janeiro fez-se o contrário. Na verdade, quanto mais diferentes as fachadas, melhor. Foi até feito um concurso de fachadas na Avenida Central, e mais ou menos o critério executado era o seguinte: quanto mais decorada a fachada, era a vencedora. Não havia assim. Depois o engenheiro fazia a planta interna do prédio. Olha que loucura. Coisa era assim, que o arquiteto tinha sido transformado literalmente num decorador. O asfalto foi trazido da ilha de Barbados, na época nós não tínhamos usina de asfalto, foram feitas várias experiências, mas foi um sucesso, a tal ponto que em 1908, um pré-folheto turístico indicava que dentre as atrações da cidade estavam 40 ruas asfaltadas, mais do que Paris. Olha que loucura, 40 ruas asfaltadas. E o sonho de Pereira Passos se realizou. Em 1906, já tínhamos 176 automóveis na cidade. Foi exigido que os carros tivessem freio e que os motoristas tivessem carteira de habilitação. Doideira, né? Mesmo assim, as carruagens conviveram com os automóveis até o final da Primeira Guerra Mundial. Era possível encontrar, e no subúrbio, até por muito tempo, ainda carroças e carruagens continuaram a conviver. Claro, a população não gostou nem um pouco desse tipo de intervenção, perdendo suas casas a preço vil, cujos terrenos depois eram revendidos pela prefeitura por um preço multiplicadamente superior. Afinal, dava para frente de ruas novas, largas, arejadas. A população perdia suas casas e depois ainda havia a lei da vacinação obrigatória. Naquela época não havia uma preocupação de educar a população para a vacinação. Então, havia leis que obrigavam você a ser vacinado. Essa lei caiu muito mal e em 14 de novembro
de 1904, estourou uma rebelião popular. Interessante que a população investiu contra os postes elétricos e contra os bondes, que eram as principais inovações da cidade, investindo contra a modernidade. Isso lembra muito as rebeliões de rua de 2011, onde o pessoal investiu contra os ônibus e contra os bancos, que eram, na época, considerados os instrumentos repressores da população. Essa rebelião foi debelada com força militar, houve mortos e feridos, e o governo aproveitou, então, para colocar todo mundo que eles não queriam na cidade, prostitutas, rufiões, cafetões, etc., botar em navios e mandar para Cucuí, do Amazonas, para o Acre, ou então, os que sofreram punição menor foram para a zona oeste do Rio de Janeiro, que era uma área agrícola. Vamos trabalhar na agricultura. Por isso que não é muito bom o pessoal da Zona Oeste fazer árvore genealógica. Pode encontrar uns parentes que não eram lá muito bons. Então, pegaram as capoeiras, pegaram as prostitutas, pegaram essa turma toda, esvaziou a cidade. A ideia era branquear a população. Para vocês terem uma pequena ideia do que foi o elitismo, o próprio Olavo Bilac chega a pedir, já em 1913, que o prefeito proibisse a passagem de pobres pela Avenida Central. Pô, já na época batizada como Avenida Rio Branco. Olavo Bilac, cara, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Então, ele chega a pedir essa doideira. Claro que não foi atendido, ainda bem, né? E olha que o Olavo Bilac era um crítico feroz do governo, mas caiu nessa onda, né? E ele queria que todo mundo que passasse na Avenida Central usasse paletó e gravata. Nada de mangas de camisa, nada de coisas assim deprimentes, segundo ele mesmo dizia. Olavo Bilac era um crítico social feroz, mas nesse momento eu acho que o nosso príncipe dos poetas pisou na bola. Seja como for, em 1905 a cidade estava refeita. Eu trouxe aqui uma série de imagens, vou pedir que o Luiz me abra aqui esse PowerPoint, porque o tempo, como dizia o Giovanni Prota, ruge. Nós vamos reservar os momentos finais da nossa preleção para perguntas, colocações e etc. Né? Eu trouxe aqui a digitalização do primeiro folheto turístico da cidade. É possível a tela cheia, não? Ou eles estão vendo em tela cheia? Ah, sim. Ah, muito obrigado. É exatamente isso. Esse folheto turístico foi feito em 1917, período péssimo, período de guerra, mas o objetivo era mostrar as obras do Pereira Passos como as grandes obras remodeladoras do Rio de Janeiro, e era a imagem que a cidade queria mostrar perante o mundo. Praticamente nenhuma obra colonial aparece, nenhum edifício colonial aparece, a arquitetura colonial, ao contrário da França, onde os prédios antigos eram vistos com orgulho, aqui a arquitetura colonial era vista como um estrupício. E a capa, exatamente, do folheto turístico é o Teatro Municipal, que queria ser mostrado como símbolo da cidade do Rio de Janeiro. Esse álbum pertencia a mim, eu tive que vendê-lo mais ou menos em 2010, por motivos de necessidade financeira, e ele foi vendido por um bom preço. Na época saiu até no jornal, esse folheto é raríssimo. Aqui nós vemos, por exemplo, a Enseada de Botafogo. Repare que a praia, o local todo foi tratado para elite. As ruas asfaltadas, praticamente nenhum veículo passando por ela, né? Só tem um carro ali no meio, mais ou menos. É tudo arborizado uniformemente. A praia de Botafogo foi arrasada pelo Pereira Passos com o aterro com a abertura da Avenida Beira-Mar, só com a maré baixa que aparecia uma nesga de areia. A atual praia de Botafogo data já de 1963 e já é uma obra do governo Lacerda. Aparecem os casarões de Botafogo, na época habitados pela elite. O único desse conjunto que ainda sobrevive, aqui no canto esquerdo aparece o casarão onde durante muitos anos era o casarão do Visconde Souza Franco, onde depois funcionou durante muitíssimos anos o Colégio Andrews. Hoje o prédio é ocupado por outro colégio,
é um casarão tombado, os outros todos à volta foram postos abaixo, e dá para ver a torre da Igreja da Imaculada Conceição, em estilo neogótico, uma das primeiras igrejas em estilo neogótico do Brasil, e que, à época, era um dos orgulhos da cidade. Vê-se a Avenida Beira-Mar, com luz elétrica, já, e as palmeiras plantadas, todo um efeito assim. Aqui a Lapa, uma rara concessão a uma obra colonial, uma obra utilitária, era para transportar água da nascente do Rio Carioca para a cidade. Nessa época, o aqueduto ainda tinha essa função, e sobre ele passava o bonde que conduzia ao bairro de Santa Teresa, que era um bairro de estrangeiros. Um sexto da população de Santa Teresa era formado por estrangeiros, a maioria deles portugueses. A Lapa sofreu uma profunda remodelação, com a abertura da Avenida Mendes Sá, colocação de lampadários, construção de prédios novos. Então, era um interesse. Dá para ver no canto aqui direito, dá para ver o convento de Santa Teresa, dá para ver o convento de Santa Teresa, e ao centro da imagem, meio escondido, a Igrejinha da Glória, que não era o objetivo da foto mostrá-la, aparece o Morro do Pão de Açúcar, a Urca e o Cara de Cão, ainda sem um bondinho, que só seriam colocados em 1912, 1913. Eita, não está andando. Ah, peraí, que... Pronto, agora foi, destravou. Aqui aparece a Glória, depois de remodelada, onde está o Monumento a Cabral, exatamente ao centro da foto, tinha um mercado. Esse mercado foi demolido e foi ajardinada a área, ganhando um chafariz, que até teve inauguração do presidente da República. Esse relógio que aqui aparece à esquerda ainda está lá, foi inaugurado em 1905. Nessa época não tinha energia elétrica na Glória, foi feito um gato ligando o relógio à rede de bondes. O primeiro gato do Rio de Janeiro foi feito pela prefeitura, hoje tão comum nas comunidades e até em casas de alto luxo. Vocês veem ainda uma carruagens, carroças passando, a Igrejinha da Glória ao centro, que era a igreja da elite, bastante desejável à época. O local foi todo remodelado, os trilhos dos bondes, mostrando a modernidade. Aqui a Avenida do Mangue, com as suas palmeiras. A Avenida do Mangue foi unida à Avenida Francisco Bicalho, criando, assim, um acesso à zona portuária muito desejado. Posteriormente, esse renque externo de Palmeiras seria posto abaixo já na década de 40 para a abertura da Avenida Presidente Vargas. Não foi feito nenhum trabalho de remodelação dos edifícios no Mangue, e essa avenida só era fotografada desse ângulo porque ninguém queria mostrar os casarões coloniais que ainda existiam ali e que não eram recomendáveis pela sociedade. Tudo asfaltado, né? Tudo belíssimamente asfaltado. Essas palmeiras foram postas ainda no Império pelo paisagista Auguste-Marie François Glasiou em 1878. E eu ainda peguei o final delas, ainda existiam muitas delas nos anos 60. Aqui vocês veem a Enseada de Botafogo. Botafogo, um dos bairros orgulhos da cidade, era onde morava a elite que mandava, a elite cafeicultura, era o bairro das embaixadas, a Avenida Beira-Mar. Repare o Morro da Viúva, ainda sem uma avenida de contorno. A Avenida Rui Barbosa só seria inaugurada em 1923. E repare que a Avenida Beira-Mar, ela percorre a praia, indo até a Praia Vermelha. Reparem aqui do canto esquerdo, dá para ver um trecho da avenida. Ali aparece o Morro do Pasmado, ao fundo o Morro Dona Marta, ainda sem a comunidade, que só surgiria nos anos 30, e o Pico do Corcovado, ainda sem o Cristo, que só teria estátua em 1931. Aqui Botafogo, com seus casarões, visto da ladeira do Morro do Mundo Novo. Aqui Botafogo, mais um trecho do bairro de Botafogo, mostrando a Rua São Clemente
e a Rua Voluntários da Pátria, onde morava a elite. A Rua São Clemente morava a elite cafeicultora. Na Rua Voluntários da Pátria moravam os portugueses enriquecidos. E não se dava muito bem os de São Clemente com os da Voluntários da Pátria. Aqui um trecho da Avenida Rio Branco, antiga Avenida Central. Esses prédios foram construídos em tempo célere e inaugurados a maior parte em 1905 e nos anos seguintes. Aqui à esquerda vocês veem o edifício do jornal O País, onde hoje está o edifício da Assicurazione Generale. Essa ruazinha é a 7 de setembro, que foi remodelada. O bonito edifício com mansardas do Clube de Engenharia e, ao lado, a Associação Comercial, com aquela torre que em cima tem um pináculo. O edifício mais alto ao fundo era o edifício mais alto da cidade, inaugurado em 1910, o edifício do Jornal do Brasil. Esse edifício resistiu impavidamente até 1977, 78, quando então veio a ser demolido, substituído pelo atual edifício Condessa Pereira Carneiro. Repare a avenida, que parece mais uma avenida francesa do que qualquer outra coisa. A iluminação elétrica ao centro, esses postes hoje, 5 deles estão na Praça da República, no Campo de Santana, e o estacionamento dos automóveis ao centro. Loucura, né? Tudo isso aqui remete a Paris. Praticamente nenhuma referência a qualquer arte brasileira. Aqui outro trecho da Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, na esquina da Rua do Ouvidor. Você tem a Casa Colombo, que não tem nada a ver com a Confeitaria Colombo, praticamente cortada, só dá para ver o torreãozinho. O grande torreão do Jornal do Comércio, esse sim, um edifício gigantesco e que sobreviveu até o início da década de 60. Aqui no canto esquerdo dá para ver o torreão do Al-Primeiro Barateiro, onde está o edifício do McDonald's, e com a lanchonete McDonald's, e ao fundo você tem o Jornal do Brasil. Repare que a avenida está apontada para o Pão de Açúcar, que era um dos orgulhos da cidade, os automóveis parados ao centro, estacionados ao centro, o tráfego ainda bastante pequeno, muita gente andando ainda pelo asfalto. A Rua do Ouvidor ainda era uma rua importante comercialmente, como ainda o é até os dias atuais. Ela, aos poucos, vai perdendo importância para a Avenida Central. Os prédios ainda baixos, com 3, 4 andares, foi uma grande falha, porque já existiam elevadores à época, mas o Pereira Passos não os levou em consideração. Se tivessem construído prédios com elevadores, talvez muitos deles ainda estivessem de pé hoje em dia. Aqui outro trecho da Avenida Rio Branco, vendo-se o edifício do Palace Hotel, aqui na extrema-direita. Esse edifício está onde hoje está o edifício Marquês de Herval, na esquina de Avenida Almirante Barroso. Dá para ver a Rua da Ajuda, um trechinho dela, né? Um trechinho da Rua da Ajuda, com os edifícios ali existentes. Tem um ali que até está de pé, até hoje. Aliás, ainda existem 11 edifícios da velha Avenida Central. Infelizmente, não os melhores, mas os 11 que resistiram. O Palace Hotel também pertencia à família Guinle, onde Otávio Guinle pegou experiência depois para construir o Copacabana Palace Hotel. O térreo do Palace Hotel era transformado em galeria de arte, e ao lado dele estava o Teatro Fênix, isso na Almirante Barroso, esquina de Rua México, que durou até 1958. Aqui uma foto tirada do alto do Pão de Açúcar, vendo-se a Praia Vermelha, Copacabana ainda incipiente, com algumas casas, e o bairro de Botafogo, e a natureza predominando. Aqui o orgulho da cidade, o Teatro Municipal, na Praça Floriano, inaugurado em 14 de julho de 1909, teve um discurso de 3 horas do Olavo Bilac, que terminava dizendo que o teatro era a pedra mais preciosa da coroa da rainha das cidades. O francês Henri Guilbert fez a fachada, o brasileiro, filho do prefeito Francisco de Oliveira Passos, fez a lateral. Se vocês compararem, vão ver que a lateral não casa com a fachada, mas no final ficou tudo bonitinho. Atrás do
do Teatro Municipal, você tem um prédio do Clube Naval, concluído em 1915, que está lá até hoje, graças a Deus, e é um prédio extremamente resistente. Aguentou o desabamento dos 3 edifícios do lado. Atrás do Clube Naval, ainda não tinha nada construído, vai ser construído o Liceu de Artes e Ofícios, e que também sediará o jornal O Globo durante muitos anos. No canto esquerdo aparece a Rua 13 de Maio, depois a Avenida 13 de Maio, com o prédio de baixo de 3 andares da fábrica de chocolates Pering, que vai ficar ali até 1937 e que enchia a Cinelândia com cheirinho de chocolate. Olha que beleza, que maravilha. A Cinelândia até hoje tem cheirinho, não é bem de chocolate, mas tem. Ao centro da avenida, você tem mudas de pau-brasil plantadas. Essas mudas vão durar até 1948, quando, então, a avenida vai ter somente uma das mãos e esse jardim central vai ser removido. Aqui o Palácio São Joaquim na Glória, que foi inaugurado em 1912. Até então, o cardeal ficava no edifício colonial no Morro da Conceição. Esse palácio está lá, é obra do arquiteto espanhol Adolfo Morales de los Rios, e, infelizmente, não é aberto à visitação, porque ele está cheio de obras de arte. Fica na esquina da Rua da Glória, com a Rua Benjamin Constant. Você vê o pessoal todo na rua elegante, paletó e gravata, deve ser verão. Daqui. O Palácio Guanabara, que foi remodelado para receber o rei de Portugal, mas nunca o recebeu. Antigo Palácio da Princesa Isabel, com a fachada feita pelo então coronel, depois marechal, Francisco Marcelino de Souza Aguiar. Essa fachada está bem parecida com a atual, tem menos postes de luz e também algumas portas foram fechadas por segurança. À frente tinha um jardim que era gradeado. Aqui a Faculdade de Medicina, na Avenida Pasteur. Essa Faculdade de Medicina foi demolida em 1973, durante a ditadura Médici. A faculdade foi transferida para a Ilha do Fundão. O prédio, que ainda estava em ótimas condições, em vez de ser reaproveitado, foi criminosamente demolido, com total desamor ao passado. Aqui o Instituto Oswaldo Cruz, uma homenagem a Oswaldo Gonçalves Cruz, que dirigiu o Instituto Soroterápico, que era o seu nome anterior, de 1902 a 1917, quando faleceu em Petrópolis. O prédio, em estilo neo-mourisco, foi inspirado no Castelo de Montsouris, em Paris, e recebeu o desenho do próprio Oswaldo Cruz. Ainda não estava pronta a escadaria, que foi inaugurada em 1920, mas o grosso do edifício já estava lá. Esse luxo todo na construção era para mostrar como o Brasil gastava com saneamento. É um gasto questionável, mas o prédio é lindíssimo, está lá até hoje, chama muito atenção e pode ser visitado. Há um esquema de visitação. Aqui o campo de Santana, Praça da República, com o edifício da Casa da Moeda e que hoje cedia o Arquivo Nacional. Aparece aí o bonde elétrico, novidade que surgiu no final do século XIX, mas se incrementou no período Passos. Em 1910, praticamente todas as linhas principais do Rio de Janeiro já eram eletrificadas, se bem que o último bonde puxado a burros ainda fazia o trajeto entre Madureira e Irajá em 1937. Atrás do bonde dá para ver o edifício do Senado Federal, que hoje cedia a Faculdade Nacional de Direito. E dá para ver também o prédio meio desfocado do Tribunal Militar. Aqui, o monumento em homenagem à abertura dos portos, inaugurado em 1908, na Avenida Beira-Mar. Na época não existia o Hotel Glória, era o jardim da casa do John Frederick Russell. Os lampiões a gás, que ainda estão lá, esses lampiões, só que agora adaptados para energia elétrica. Esse monumento em bronze merecia um tratamento melhor, está tudo ele pichado, horroroso. E aqui, muito interessante, a Cinelândia, a Praça Floriano, com as calçadas em ondas, que surgiram na época do Pereira Passos. Essas calçadas em pedras portuguesas, vieram 33 calceteiros portugueses. Esse tipo de calçada surgiu em Lisboa em 1842. E esse desenho é tipicamente lisboeta,
Esse desenho chama-se Mar Alto e significa a união das águas do Rio Tejo com o Oceano Atlântico. Casou muito bem com o Rio de Janeiro. As pedras portuguesas inicialmente vinham de Portugal, realmente, agora, mas já na época do Pereira Passos já eram feitas aqui. O manequinho é do escultor Belmiro de Almeida. Paulo de Fronten depois o considerou imoral e o removeu para um depósito da prefeitura e, posteriormente, em 1927, foi colocado na praia de Botafogo, onde andou por vários trechos, até que ficou em frente ao Botafogo e foi adotado como mascote. Dá para ver ao fundo o edifício da Biblioteca Nacional, um dos orgulhos do Brasil, e do Supremo Tribunal Federal, hoje Centro Cultural da Justiça. Aqui a Avenida Niemeyer, inaugurada em 1916, já e asfaltada em 1919 por Paulo de Fronten. O bairro de Copacabana, que começou realmente a crescer com o Pereira Passos, quando ele calça as ruas, coloca água, coloca esgoto, coloca luz elétrica, coloca bonde elétrico, abre a Avenida Beira-Mar, amplia a Rua Nossa Senhora de Copacabana e abre o túnel novo. O túnel velho era de 1892, o túnel novo foi aberto em 1906, depois rebatizado Túnel do Leme. Aqui o bairro do Leme, também crescendo, incipiente ainda, com casarões, no início do século XX. O Morro do Leme, ao fundo, que batizou o bairro, tem o formato do leme de um navio. Aqui a Praça 15 de Novembro, que recebeu profundas intervenções na época Passos. A praça já havia sido ajardinada pelo paisagista Glasiou, em volta do que hoje é o monumento ao Osório, e, posteriormente, o Pereira Passos colocou árvore em outros trechos. Em frente ao passo foi colocado um coreto para bandas, né? O chafariz também foi ajardinado à sua volta, e ali ao fundo o prédio das barcas, ainda em construção, e que só ficou pronto em 1911. Dá para ver que parece uma praça de inspiração francesa, né? Aqui a ponte pense ao Almirante Alexandrino de Alencar, que liga o continente à Ilha das Cobras. Essa ponte foi demolida em 1930 e hoje você tem uma ponte de passagem de automóveis. Naquela época, a ponte transportava as pessoas por um pontilhão, não era uma coisa assim muito prática, e ela foi desmantelada em 1930, substituída por uma ponte rodoviária, esta sim, bastante útil, e que está lá até hoje, a Ponte de Ferro. E com isso, aqui dá para ver a Praça Tiradentes, que teve o seu gradil removido e valorizado o monumento a Dom Pedro I, que era o monumento da época do Império, foi inaugurado em 1862, e a praça teve a sua arborização remodelada daqui, e os Jardins da Glória. Repare os jardins de inspiração francesa, com importante participação de topiaria, estátuas de mármore de Carrara, essa que aparece da extrema esquerda está hoje dentro do Parque das Esculturas da Lagoa Rodrigo de Freitas. A Igrejinha da Glória, uma rara concessão feita a um prédio colonial antigo, né? Geralmente as igrejas coloniais não eram muito bem tratadas aqui pelo governo no início do século XX. Aqui uma coisa muito comum, um governo positivista que louvava os heróis. Esse é o grande jurista Teixeira de Freitas, na Lapa, próximo à Rua Teixeira de Freitas, que ainda está lá, que existe, né? Repare os jardins da Avenida Beira-Mar e os calhambeques, né, que faziam um tráfego intenso. A vegetação, os jardins muito bem tratados, tudo mais. Aqui um bom exemplo de exotismo do Pereira Passos, o pavilhão Mourisco, na praia de Botafogo, que só foi inaugurado em 1907, mas foi comprado pelo Pereira Passos. Era um restaurante dançante, embaixo tinha um bar, e atrás você tinha um teatrinho de marionetes. Ou seja, era um programa para a família inteira. Ele era todo colorido, os bulbos eram dourados, né? Os azulejos, era recoberto de azulejos, os azulejos eram coloridos,
Depois virou a primeira biblioteca infantil, dirigida por uma jovem chamada Cecília Meireles, e foi demolida em 1952 com total desamor ao passado. No local dele, hoje, passa o acesso ao túnel do Pasmado. Aqui vocês veem o bondinho do Pão de Açúcar, que já foi inaugurado esse trecho em 1912, e os prédios construídos para a exposição de 1908 na Praia Vermelha. Esses prédios visavam atrair turistas, né? E conseguiram. Infelizmente, a Primeira Guerra brecou o desenvolvimento turístico do Rio de Janeiro, mas eram prédios belíssimos que foram feitos e depois abandonados e demolidos. Esse aí que aparece, grandão à direita, sediou o 3º Regimento de Infantaria e foi destruído quando da revolta da intentona comunista de 1935. Aqui vocês veem o Campo de São Cristóvão, que foi totalmente remodelado, ganhou o maior coreto da cidade, foi totalmente ajardinado. Na época não existia o pavilhão de São Cristóvão. À volta você tinha alguns prédios que eram o orgulho da cidade, como o Colégio Pedro II, no sistema de internato que funcionou até 1969, o Asilo Gonçalves de Araújo. Dá para ver no canto aqui, direito, extremo direito, a torre da Igreja Matriz de São Cristóvão. Hoje, no local, você tem um viaduto feio, e a feira aqui no Campo de São Cristóvão realiza-se a Feira dos Nordestinos, no antigo pavilhão de São Cristóvão, e domingo uma feira do rolo, ali próximo à Rua Bela. No mais, fico aqui aberto a colocações, a conversas, Professor? questionamentos, quem desejar fazê-los. Eu estou aqui, professor. Oi? Boa noite, professor. Sou eu, a Mônica, aluna do senhor. Tudo bem? Eu gostaria de saber se esse material que o senhor passou na live vai ficar disponibilizado para a gente, nós alunos. Vai ficar disponibilizado no material da live? Sim, sim. Ah, Luiz tá. está dizendo que sim. O senhor está de parabéns, foi ótimo. Obrigado. E 1 hora era o que eu podia fazer. Normalmente, isso aí daria um curso. Obrigado, até a próxima aula. Alguns alunos já estão se despedindo. Eu só posso aqui agradecer a presença de todos. Foi ótimo estar com você, obrigado. Aqui estou sendo elogiado. Eu só posso agradecer a presença de todos, esperando tornar a vê-los no menor prazo de tempo possível. Nessa sexta-feira tem a minha coluna na Band, às 10h45 da manhã, eu tenho a minha coluna na Band News FM, na rádio Band News FM 90.3. É uma coluna de 20 minutos, falando do Rio Antigo, fui sua aluna em 1989. Nossa, Laura Duer. Sim, lembro de você. Sim. Dorinha. Obrigado pela sua aula. Obrigado, está aqui. E vai ter essa minha coluna na Band, eu vou anunciar também o curso, vou anunciar essa minha participação na Feira da Praça 15, e sempre toda sexta-feira na Band News FM. Então, a última vez, a coluna foi cortada ao meio, porque caiu o telefone lá de casa, quebrou tudo. Mas, dessa vez, não vai ter esse problema. Professor? Oi, pois não? Oi, professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Esse curso da pós-graduação, as aulas serão gravadas ou serão ao vivo? Como essa, por exemplo? Você tem os dois casos. Há casos em que as aulas vão ter que ser gravadas e há casos que as aulas serão ao vivo. Desculpe o erro de concordância. Então, você tem os dois casos. No meu caso, elas vão ser, a maior parte delas, ao vivo. Não vejo nenhum problema. Mas alguns professores moram distante e etc. Então, você pode ter alguns problemas, eles podem vir aqui e gravar a aula. Mesmo assim, eles vão disponibilizar um espaço para tiragem de dúvidas e etc. E uma outra dúvida, tem um tempo máximo para poder terminar o curso? Por exemplo, disponibilidade de 1 ano, alguns meses, ou pode fazer no nosso tempo? Alguns podem ser feitos separadamente. Tempo máximo de 6 meses, máximo de 12. São mínimo de 6 meses, o máximo de 12 meses. Tá, porque é mais em questão de horário, porque quem trabalha, aí tem que chegar em casa para poder assistir às aulas se forem ao vivo, por exemplo. Eu sei que é complicado para quem trabalha e fica
Mas olha, as aulas ficam gravadas, tá? Vamos ficar no chat no chat do Instituto Ventura. Professor, Então, eu sei que eu sou uma chata que fico perguntando as coisas, mas se eu tenho ideia do que foi feito daquelas palmeiras que ficavam ali no canal do Mangue, se elas foram simplesmente jogadas fora? olha, a palmeira é uma árvore muito frágil, muito frágil. Você consegue furar a casca dela com o dedo. Ela não é muito apropriada para um lugar público como aquele ali. Elas foram morrendo aos poucos. E Entendi. como as palmeiras não dão sombra, e sombra é muito importante aqui no Rio de Janeiro, uma cidade muito quente e cada vez mais quente, a tendência é colocar árvores que produzam, que tenham copa, né? Por exemplo, o Pereira Passos colocava amendoeiras, né, que hoje é condenado, amendoeira entope os ralos, mas elas produziam assim, uma copa, uma sombra muito boa. A palmeira não produz sombra. A palmeira ainda é usada na arborização do Rio de Janeiro quando você não quer obstruir a vista. Então, você tem, por exemplo, prédios que têm vista privilegiada, então você não vai botar uma árvore com uma copa grande, você bota a palmeira, que exatamente permite a visualização da paisagem. Mas a palmeira não produz sombra e, repito, é uma árvore, infelizmente, muito frágil. Aqui tudo Podia que ser assim lá na Biblioteca Nacional, no Museu Nacional de Belas Artes, né? Que a gente não consegue tirar uma foto boa deles, né? Tem um monte de árvore na frente. por sua vez, essas árvores também protegem esses prédios. É o caso da Biblioteca Nacional, que se não fosse isso, o barulho se tornaria o estudo dentro da biblioteca praticamente insuportável. Realmente impede a visualização, vocês veem essas fotos antigas, os prédios sem árvore, né, fica muito bonito, mas hoje a cidade é muito barulhenta, a cidade é muito agressiva. Então, você tem uma biblioteca nacional, um arquivo, um centro cultural, é importante a arborização. E o calor também. Cada vez o mundo está ficando mais quente, cada vez precisamos mais de árvores. A árvore chega a baixar a temperatura em 4 graus. 4 graus. Então, isso é muito importante nos dias de hoje. É muito mais eficiente do que as galerias de concreto que você tem ali no centro, no Castelo, na Avenida Nilo Peçanha. E a árvore é muito mais eficiente. Eu sou a favor mesmo de plantar árvore. Quanto mais árvore, melhor. Eu moro na Rua Voluntários da Pátria. 50 anos atrás, a Rua Voluntários da Pátria não tinha uma árvore, era um canoa desgraçado. Desde César Maia, a rua é toda arborizada. Então, ela melhorou bastante. A rua é muito feia, com prédios feios. Ficou bonita a rua. Então, eu só posso pedir que se arborize cada vez mais. A tendência agora é apelar para a natureza, né? Agora, encontrar a árvore ideal, né, também. Não vai botar figueira, que ela vai entrar pelos canos e acabar com tudo. E é isso, né? No mais, eu vou me Muito despedir obrigada de você. mais uma vez. Sexta-feira eu estarei na coluna da Band e sábado, quem quiser, poderá me ver lá na Praça 15 e até adquirir peças da minha coleção. Tem muita porcelana chinesa, estátuas de bronze e tudo mais. Eu tive que fazer isso porque realmente minha casa estava virando um brechó. E eu adoro antiguidade, eu sou um professor de história, sou um professor de arte. Esse material, para mim, é até importante ter como material de estudo histórico, mas chega um momento que não dá mais. Você tem que limpar isso tudo, fica muito trabalhoso. Algumas peças eu presenteei amigos, presenteei meu enteado, mas outras realmente eu vou ter que vender, porque não há condições de manter a casa assim. A casa parece um brechó. Tá certo. Conto com vocês em outras lives e também, por que não, no curso que em breve será iniciado. Ok? Até mais. Já avançamos além do horário. Muito além do horário. Para mim, se deixar, eu vou falando até não poder mais. Não estou escutando. Gostei das porcelanas, viu? Gostei das porcelanas. Aqui tem uma senhora que tem uma coleção de porcelanas ao fundo. Ela em Fernanda, casa é é mais ou você, menos viu? assim. Tinha prato pela parede toda, tinha prato Essa é a inglês, Fernanda, Maria Fernanda. Ela também coleciona antiguidades. prato porcelana. Bom, já começa que meu pai começou a carreira vendendo porcelana.
Minha família era uma família que fabricava compoteiros de doces. Então já viu, né? Viu? Está no sangue. Está no sangue. Mas é uma doideira. Então, e livro também, tem livro para burro lá em casa. Lá em casa é uma sucursal da Biblioteca Nacional. Essa eu pretendo doar para a casa de Rui Barbosa um dia. Onde o senhor ficará na feira? Bom, eu vou ficar na feira, numa barraca com a minha esposa, em frente à estátua de Osório, em frente à tabacaria africana. E na Band, a Band é 90.3 FM, sexta-feira, somente Não sexta-feira, estou 10. conseguindo escutar. Aqui, ó. Estou vendo, tem pratos ingleses, pratos franceses, tem tudo ali. Nossa Senhora, que maravilha. Tem uma sopeira ali, adoro sopeira. Só na minha sala tem duas. Tá? Tem uma terceira na cozinha, inglesa também. Não dá, pô. Olha, amanhã vai entrar uma santa na minha casa que não caberia nesta mesa que eu estou, que é uma mesa grande. Pra você ter uma ideia, a casa da Nossa Aparecida é uma catedral. Nossa Senhora do Amparo. Então, pô, tem que sair alguma coisa, senão vai sair eu. Tem um momento que não vai haver mais espaço para as pessoas morarem lá. Então, na Band, que horas? 10h45. Você pode ligar que eu estarei lá, 10h45, na Band, sexta-feira. Ok? Ai, agora eu vou me despedir mesmo. Vamos encerrar, senão vamos ficar até meia-noite. Tem que ir para casa. Muito obrigado a todos. Mais uma vez. Pode encerrar, professor? Devemos encerrar. Obrigada. Obrigado.